Boa noite, povo angolano. Como sempre conversamos e aproveitamos de passar a mensagem ao nosso povo. E quando nós falamos sempre de coisas importantes para o povo, o país e a pátria angolana. Hoje vamos tentar esclarecer um pouco sobre a situação de água em Angola. Povo angolano, tive que contar isso e eu devo contar mesmo a verdade ao meu povo. Faz tempo que nós não estamos em Angola, mas sendo filho da terra, seguindo sempre a situação de Angola, amando o povo, a terra e a pátria, é difícil calar a boca, não dizer algo quando está a acontecer ao seu povo. E nesta situação, vamos falar da situação de água. Povo angolano, o nosso governo, entendo que a desculpa porque vocês vivem na Europa, a situação é diferente, mas a situação não é diferente. A situação é que o povo precisa de água. Então, água não precisa bilhões. Se os ministros conseguem mandar dar a esposa, a família fora, gastar milhões, é o mesmo montante também que precisa ser gasto para o povo. Na Alemanha, em Portugal, todo angolano que foi fazer tratamento na Alemanha, como em Portugal, como aqui na Inglaterra, os médicos estão a reclamar que há uma coisa errada em Angola na água que estamos a beber. E chegamos na conclusão que a água em Angola foi infectada. Queremos saber quem foi que fez. Aqui não estamos a falar de água da torneira, estamos a falar de água destilada que estão a ser postas nas garrafas. Também são contaminadas. Mas pelo quê? Se nós vermos bem Angola, aquelas empresas que fazem água são chineses. Será que o governo angolano foi fazer contrato com o chinês para vir fazer água em Angola? Nós temos rios, nós não podemos ter dificuldade de água em Angola. Alguns países africanos não têm rio, nós temos em Angola. Nós temos dinheiro para a empresa de água distribuir água em toda a parte de Angola. Mas nós não temos. E eu pergunto quanto custa para a água ser distribuída em toda a parte de Angola? Se nós temos diamante, temos ouro, temos pessoas com bilhões, por exemplo, como Isabela, acabou de comprar uma casa aqui na Inglaterra, ela quer demolir aquela casa para construir uma nova, com tudo lá dentro. O próprio branco, na área onde ele vive, não faz, porque o povo vai reclamar. Então, uma angolana vai fazer isso na terra alheia, com bilhões na conta dela. O que ela fez para ter bilhões na conta dela? É triste. Neste momento, o povo angolano
tem problema. Alguns ainda não ficaram doentes, mas vão ficar doentes e vão acabando morrer, porque em Angola não temos tratamento. Os que estão a vir fora estão a morrer, porque precisa trocar todo o sangue no corpo, porque o sangue está infectado e o micróbio encontra-se na água. Há alguns que estão a dizer que não bebe água da torneira, mas você não bebe água da torneira. Aquela água das garrafas que você bebe está infectada. E nós confiamos nos chineses. Em Angola, você vê chinês a vender banana, a vender micate. Será que os ministros, o governo fez contrato para chineses deixar a China para vir fazer micate em Angola, a vender quicuanga? Como é possível? Nós já não entendemos isso. Agora, a água para o povo foi infectada. Encontra as coisas na água. Nem vamos falar água da torneira, mas águas filtradas que estão nas garrafas são todas infectadas. E muitos estão a vir na Europa a fazer tratamento. O branco está a dizer, não dá para tratar porque vão acabando morrer. Só se for tirar todo o sangue do corpo e substituir outro sangue. Quanto custa isso? Para quanto tempo? É triste. São coisas pequenas que deviam ser feitas pelo povo angolano. Por exemplo, a empresa de água não custa muito. Não custa muito. Não custa bilhões para nós termos isso em Angola. É triste. Estamos a ver aqui na Europa coisas pequenas, são empresários que fazem isso. Até não tem bilhões, não tem milhões, até são... É triste. Um país como Angola, o povo vai morrer assim. Porque temos problema de água. Enquanto que alguns estão a brincar com dinheiro, alguns estão a queimar dólares nos contentores, cheios de dólares, estão a queimar isso. E não podia arranjar a situação de água. Você comprava a empresa de água, faz isso a tua empresa. E as pessoas a pagar as faturas de água, você a distribuir a água a toda a cidade. Aquele chamado empresário. Nós ouvimos um cidadão angolano vão comprar boias em Ruanda para trazer em Angola, fazer a elevagem. Mas povo angolano, governo angolano, nós estamos a ver o que está a acontecer no Congo. Trouxeram lá carne envenenada, com veneno, muita coisa. Aquelas vacas são infectadas. Povo angolano. O que angolano precisa de Ruanda? Nada. O povo angolano não precisa de viajar para ir na Ruanda. Em Ruanda, nós não precisamos de lá ir. O povo ruandês não precisa vir em Angola. Se for missão diplomática, pronto, está bom. Vamos abrir a embaixada, coisas acontecem. Mas nós não precisamos de ruandês para vir em Angola. Nós não precisamos de vacas, não sei boia, não sei o que é, para o angolano fazer a elevagem em Angola. Precisamos de comprar vacas, não sei o que, em Ruanda. Nós não precisamos. Há muitos países africanos, nós podemos encontrar isso. Nós devemos entender que o Kagame tem uma missão de destruir
é África. E ele está a fazer isso nos países vizinhos. Ele tem missão para destruir o Congo e ele tem missão para destruir Angola. O povo angolano quer tirar a atenção do governo do nosso povo que os ruandês estão a entrar em Angola. Estão a entrar. A doença que está no Congo, Ebola, daqui a pouco vai chegar em Angola. Se nós, hospitais não têm medicamento, água, nem conseguimos tratar da nossa água. Então, quando entrar Ebola, o que vai ser em Angola? O que vai acontecer no nosso povo? Vai ser a morte do nosso povo. Triste. E hoje, alguns chamamos milionários angolanos querem fazer a elevagem e querem comprar vacas, boia, não sei o que, para ir comprar isso em Ruanda. Mas por que escolheram Ruanda? Por que não outro país africanos que tem animais em boas condições, mas querem Ruanda? O governo, por favor, diga neste milionário, se for um Kikongo, por favor, um Bakongo, deixa de besteira. Nós, em Bakongo, tínhamos elevagem já nas nossas aldeias. Aqueles animais não vinham do Ruanda, nem do Congo, não. Até nós levamos coisas no Congo, em outros países vizinhos. Se for um Bakongo para fazer isso, por favor, deixa. Se for um angolano qualquer, que é empresário, por favor, deixa. Angola não precisa de ruandês. Ruanda quer trazer a confusão que encontra-se no Congo para Angola. Não esqueça, já temos catanguês em Angola. Entre eles há muito traidor, porque o comportamento congolês com aquele Swahili vão nos trazer problema. Temos o problema que o Santomé e o Cabo-Verdiano já trouxe. Já vimos a crise em Angola. E estamos a lutar com essa crise. Vamos fechar nossas fronteiras, evitar vizinhos que estão a entrar para não causar problemas. Por favor, cuide da terra, do povo. Não deixe entrar o inimigo que vai nos destruir. Temos problema que nem estamos a conseguir resolver. E queremos deixar uma outra abertura para nos trazer mais problemas. O nosso presidente, os nossos ministros, o povo angolano, por favor, fique vigilante que isso não aconteça. Vai ser desastre ao nosso povo. Água já é difícil. Medicamento é difícil. Economia é difícil. Dólar, todo mundo a chorar. Comida não temos. Estamos a depender da comida de fora. Chinês com muita liberdade a fazer o que eles quiserem. Mas aquelas pessoas que fizeram um contrato com os chineses, viram da onde? Será que são verdadeiros angolanos? O chinês não é amigo do preto. O chinês está lá para matar o preto e aproveitar do preto. Povo, governo, pensa no povo, por favor. Eu vim para esclarecer a situação de água
A água em Angola está contaminada e vai morrer muita gente. Por favor, governo, dá uma olhada, fecha aquelas empresas que são empresas estrangeiras que estão a nos trazer problemas. Por favor, fecha. Aqueles chineses fazem sair de Angola. Vieram para nos causar problemas, mas não é resolver a situação do povo. Muito estrangeiro a combinar com alguns filhos daquela terra a nos trazer problemas. Veja naquela gente, por favor. Amo o meu povo, amo a minha terra. Dói vendo isso, dói. Estou a dizer ao nosso povo, vamos ser unidos. O branco, que seja português, francês, inglês, não são nossos irmãos. Nunca a ONU virá nos ajudar. Sempre virá nos destruir. Porque são brancos. O escravagismo nunca acabou. O branco está sempre a fazer para impedir o preto. A nossa morte não diz nada à frente do branco. O preto a morrer não diz nada à frente deles. É por isso que estou a pedir ao nosso povo de nós cuidarmos, amar o teu irmão, a tua irmã, cuidar do nosso povo, da nossa terra, da nossa querida Angola, por favor. Estrangeiro não é angolano, não é seu irmão, não é sua irmã. Muitos aprenderam português. Muitos de nós que nascemos em Angola, mas não são angolanos, são estrangeiros. Aconteceu que nasceram em Angola, aprenderam a língua portuguesa, mas dentro da casa são filhos da terra onde os pais vieram. E estão a trabalhar conosco, a nos trair. São eles. É triste, muito triste. A situação de água vai trazer muitas mortes em Angola. E não sei qual é a solução. Se a ebola chegar em Angola, porque já chegou no Congo, e aquele povo entra em Angola, se fosse Benguela para Lubito, é triste. Triste. Só quis alertar o meu povo, só quis dizer isso, que nunca vou trair este povo, nunca vou abandonar. Abraço ao meu povo, com muito amor. Feliz noite. Até a próxima.